Bom, a gente vai continuar num tema também que tem a ver com o Congresso e com a questão administrativa. Agora, 4h23, o pessoal da rádio vai para o intervalo. Daqui a pouco espero vocês. Porque o presidente da Câmara, Arthur Lira, defendeu que a reforma administrativa não mexe no que o governo mais defende, que são os direitos adquiridos, que as mudanças melhoram o ambiente ao longo prazo. Na avaliação do deputado, a reforma administrativa vai exigir um esforço maior do governo para aprovação. Lira afirmou que, diferentemente da reforma tributária, a administrativa precisa de um esforço maior do governo num ano de eleição municipal com todas as suas nuances. E aí eu queria entender de vocês como é que vocês avaliam essa proposta que é discutida no Congresso, ao mesmo tempo em que há uma proposta também ali apresentada pelo próprio Ministério de Gestão e Inovação, para que isso aconteça sem que necessariamente passe por uma discussão no Legislativo. Dávila. Bom, a primeira coisa importante é que o projeto de reforma administrativa que tramita no Congresso é muito bom. É um projeto que foi concebido pelos parlamentares, por técnicos, por especialistas em gestão pública. Por que ele é um projeto muito bom? Porque, primeiro, ele valoriza o bom servidor público. E como é que ele valoriza o bom servidor público? Ele acaba com um critério desastroso para quem é competente, que é a projeção na carreira por tempo de serviço. Então, o competente e o incompetente, se ficar sentado na cadeira ou pendurar o paletó, que não precisa nem sentar na cadeira alguns, vai chegar ao topo da carreira. Isso é um absurdo total. Isso é o maior desincentivo ao bom burocrata, ao bom servidor público. Então, vai acabar o critério de tempo de serviço e passar por critério de desempenho. Aqueles que tiverem bom desempenho vão ganhar melhor e vão ascender na carreira. Não vai ser mais por esse critério. Então, esse primeiro critério, fantástico. Segundo critério importante na reforma administrativa do Congresso, acabar com penduricalho, benefício, privilégio de categorias. Esse é um dos maiores ganhos da reforma, é a moralização do serviço público, é acabar com quinquênio, triênio, bônus. É um absurdo isso. O Brasil, nós gastamos esse ano mais de 9 bilhões de reais com penduricalhos e benefício. É uma vergonha isso. Então tem que acabar com isso. Terceiro ponto importante, a simplificação da carreira. Então hoje o que acontece? Se você fizer um concurso lá para economista, o Gani vai fazer para economista no Ministério da Fazenda, ele tem que ficar naquela cadeira, ele não pode fazer outra coisa. Se amanhã eu achar que o Gani é competente, eu quero levar ele para o Ministério, sei lá, do Meio Ambiente, para ele me ajudar lá com as questões econômicas do meio ambiente. Não pode, tem que fazer um outro concurso público. Então, tem um engessamento na carreira pública que é total absurdo. Então, a reforma administrativa, ela contempla todos esses pontos. E o governo tem medo dessa reforma porque tem uma palavra que para a esquerda parece pecado, que é a meritocracia. Porque é isso, é fazer com que as pessoas que têm um melhor desempenho surjam na carreira. Então ele só apresentou uma matéria, que é o da Esther Dweck, o projeto do governo, que só acaba com os benefícios, dizendo assim, reforma administrativa acaba com benefícios, mas não é mexer mais em nada. E por último, esta reforma não acaba com a estabilidade do serviço público. É assim, para quem vai entrar na carreira, sim, e permite contratação por trabalho temporário, por período determinado. Então, ela é uma excelente reforma. Eu espero que o Arthur Lira realmente toque essa reforma, porque vai melhorar significativamente a qualidade da burocracia brasileira e vai valorizar os bons servidores públicos. 16h27 ou 4h27 da tarde, o pessoal da rádio está de volta e nós estamos discutindo o projeto da reforma administrativa no Congresso e colocando aqui para os nossos comentaristas a diferença entre essa proposta e aquela que foi apresentada pelo Ministério de Gestão e Inovação da Esther Dweck. Felipe Monteiro, você entende que hoje a esquerda e o próprio governo tenham dificuldade em lidar com a questão da meritocracia para o serviço público e isso faz com que os debates se distanciem ou caminhem em algum momento em lados opostos? Não, pelo contrário. Acho interessante quando o pessoal fala que a esquerda não gosta de reforma, a esquerda não quer uma administração pública mais eficiente. É bom lembrar, por exemplo, que a última reforma administrativa que teve no Brasil foi a Emenda Constitucional 19, de 98, na época do Fernando Henrique Cardoso, e quem estava coordenando os trabalhos é uma pessoa considerada de esquerda, é o Bresser Pereira, né? Ele criou... Não, peraí, Felipe, é verdade, mas a esquerda foi totalmente contra, totalmente, votou contra, fez lobby contra, eu estava lá, fez totalmente contra. Foi aprovado pelo governo de centro-esquerda do Fernando Henrique, é verdade, foi aprovado pelo Bresser, é verdade, com a Anastasia lá, todo timaço, mas a esquerda e o PT foi totalmente contra, Felipe.
Mas a esquerda, não existe unanimidade na esquerda, não existe consenso na esquerda, como qualquer outra corrente política. E a política está no dissenso, desde que a gente encontre o meio do caminho, né? A gente encontre negociando o caminho do meio, conseguir negociar dentro das divergências, né? Mas o fato é o seguinte, quem discutiu reforma administrativa no Brasil até hoje foi uma pessoa com salário de esquerda, que foi o Bresser Pereira. Não, foi o Fernando Henrique. Inclusive, o Bresser era. O ministro da Administração Pública e de Reforma do Estado, na época do Frederico Cardoso, em 98, foi o Bresser Pereira. O Bresser Pereira, uma pessoa com salário de esquerda, né? Inclusive, ao contrário do Gani e do Segré, é considerado um desenvolvimentista, né? Ou seja, está mais à esquerda do espectro do que à direita. E o que o Bresser fez? O Bresser falou o seguinte, poxa, a questão da reforma administrativa não é só pensar nos servidores. O Davi foi muito preciso quando ele falou da questão dos servidores públicos. Tem que repensar a carreira, isso é verdade. Mas também tem que pensar a administração pública como um todo. Porque a administração pública, ela é burocrática. E você tem que dar à administração pública condição dela virar gerencial. Ou seja, se antigamente a administração pública era burocrática e era focada no processo, hoje em dia a administração pública tem que ser focada no resultado. Então nós temos que criar instrumentos para evoluir a administração pública no Brasil. Isso passa, sem sombra de dúvida, também pelos servidores públicos. O que o Bresser fez? Criou a carreira de gestor, que é exatamente aquilo que o Dávila falou. Uma pessoa passa no concurso e tem condição de pensar a política pública de forma transversal. Ou seja, ele consegue trabalhar no Ministério do Desenvolvimento, Ministério da Agricultura, Ministério da Fazenda, porque ele tem competência e condição como gestor de ter o conhecimento transversal e trabalhar em todas as áreas. Não tem que fazer concursos diferentes para setores diferentes. Um concurso é suficiente e dá condição dessa pessoa transitar em várias áreas. Então, Bresser, ele foi muito preciso. Mas nós temos que pensar realmente numa outra evolução das carreiras públicas, né? Tem que pensar realmente na ideia de dar melhores condições salariais, dar bonificação para essas pessoas, conseguir que os servidores públicos no Brasil tenham tanta evolução horizontal, vertical quanto horizontal. E isso que a reforma administrativa tem que pensar e tem que ser feita no Brasil, por esse caminho. Fala, Gani. Olha, quero pegar uma carona aqui no comentário do Dávila, e tem um estudo do Banco Mundial que mostra isso, que os 20% mais ricos aqui do país, 87% do funcionalismo público está nos 20% mais ricos do país. Então, me parece que há uma distorção. Além do que, esse estudo também mostra que o salário de um funcionário público, em média, é 67% maior do que alguém do setor privado. Ou seja, em outras palavras, em qualquer lugar do mundo, a lógica é o seguinte: você vai para o serviço público, você ganha estabilidade, mas você perde em salário. No Brasil, você tem um incentivo muito grande no funcionalismo público. Por quê? Porque você tem a estabilidade e com salários muito altos. E isso acaba drenando, né, tirando mão de obra do setor privado. Para piorar, as carreiras no funcionalismo público, elas são mal arrumadas. É como aqui o Dávila trouxe, né? Então a pessoa está lá num cargo, não pode ter uma mobilidade para o outro cargo. O Banco Central é um desperdício de talentos, tem muita gente boa lá fazendo trabalhos operacionais. E eu acho que um grande gargalo que a gente tem são esses salários milionários, desproporcionais, principalmente em setores do judiciário com excesso de benefícios. E você entende que a reforma administrativa apresentada pelo governo não resolve essa situação? Não resolve essa situação, não toca no cerne da questão. E você, Gustavo Segré, que análise faz? Eu defendo sempre a meritocracia, sempre. Em todos os casos, me parece que qualquer profissional em qualquer área tem que ter pelo menos 3 características: ser melhor que o outro, ser mais produtivo que o outro e ser diferente que o outro, na prestação de serviço ou na venda do produto, o que for. Quando a gente fala sobre questões estatais, o fato de ter estabilidade, me parece bem a estabilidade por questões ideológicas. Ninguém deverá perder o trabalho porque pensa diferente do governo de turno. Isso tem que ter estabilidade. Mas eu não estou de acordo na estabilidade se não cumpre a função para a qual ele foi contratado.
Então, se a pessoa foi contratada... Ou seja, deveria haver uma análise de desempenho ou de produtividade. Então, com certeza. E que em função, inclusive, da produtividade, a pessoa possa ganhar mais. Nós sempre damos o mesmo exemplo. Alan Gahn e eu trabalhamos no mesmo lugar, somos funcionários do Estado, ele trabalha bem e eu não faço nada. Qual será a motivação dele de trabalhar bem se eu, que não faço nada, ganho o mesmo salário dele? Nenhuma. Não tem. Não sei, por que você está rindo? E tem segredo. Dois caminhos diferentes. E tem segredo, mas dois problemas importantes nessa história. O primeiro é que inibe o bom funcionário a ter um bom desempenho, além de não ser reconhecido, porque está todo mundo por tempo de serviço. O segundo é que ele corre risco na pessoa física de ser criminalizado. Então precisa acabar com essa criminalização também do funcionário público. Você dá pouco poder a ele. Então ele fica engavetando coisas. Que engavetando ele não corre risco nenhum e ele vai chegar ao topo da carreira ganhando o maior salário. Para que eu vou fazer? Dá um exemplo. Assinar aprovação de licença ambiental. Quantas pessoas técnicas que estão sentadas nas secretarias querem dar? Mas tem medo de dar, porque aí vai ser criminalizado, o Ministério Público vai em cima, e se tiver algum processo lá na frente, ela vai ter que responder na pessoa física. Então o que ela faz? Engaveta. Então você tira, inclusive, a autonomia do bom gestor público para tomar decisões importantes para o Estado e para a nação. O que você está discordando, Monteiro? Não, tem um ponto interessante. Eu acho interessante essa discussão. Sempre que a gente fala em meritocracia, as pessoas de direita acham que o modelo é criar um modelo meritocrata, né? Mas existem pontos positivos da meritocracia e pontos negativos, como também existem pontos positivos e negativos de outro modelo, né? Existem estudos que mostram, por exemplo, que história de advocacia, existem dois modelos. O Iri Warukill, né, que é o meritocrático, aquele advogado que capta mais cliente, põe para dentro do escritório, consegue ascender na carreira de forma mais rápida, né? E o tal de lockstep, né, que é pisos fixos, né? Que não tem essa questão da meritocracia muito evidente, não é? Todo mundo cresce igual e divide o bolo igual. O que a teoria e a prática demonstra? Que o ambiente que não é meritocrático faz com que as pessoas sejam mais solidárias. Ou seja, eu, olhando para uma pessoa que está do meu lado aqui, sabendo que estou competindo com ela pela minha bonificação, a tendência é eu virar as costas para ela e ser mais egoísta. E quando eu faço, pessoal, todo mundo vai ganhar igual, e se atingir a meta igual, você faz com que aquela pessoa que tem, que tem condições... O socialismo deu certo. Melhor funcionário que o outro, puxa o outro para cima. O socialismo foi um modelo que deu certo, verdade. Isso tem nada, isso você aprende em aula de MBA, de faculdade. Verdade. O socialismo deu certo, a meritocracia americana falhou. Eu concordo com você, Felipe. Felipe. O socialismo equipara por baixo. Estou falando de equiparar por cima. Boa, gostei dessa. Felipe Monteiro falou, o socialismo equipara por baixo. É isso. Maravilhoso. Eu sou capitalista. Fez o meu dia. Eu sou o maior capitalista dessa mesa aqui. Olha, dessas cadeiras aqui. De longe. Essa foi a melhor piada de todos. Mas é que ele não estava citando o socialismo. Não, é que no limite essa ideia... dele foi o Gandhi. Não, é que essa ideia... Mas é uma ideia socialista no limite da igualdade, acaba todo mundo igual. Né? Porque assim, a ideia no final das contas capitalista é quem produz mais ganha mais. Vamos lá, rematem, senhores, que temos repórteres esperando aqui para serem acionados. Só para terminar aqui, que eu gosto da prática, não tanto da teoria. A prática é o seguinte, toda burocracia no mundo boa, em país comunista ou capitalista, é baseada na meritocracia. A China é a democracia, é o comunismo mais meritocrático que tem na burocracia pública. Lá não tem jeito, não vai ascender quem não é muito bom, quem não é muito capaz. Singapura tem a melhor burocracia do mundo, também altamente meritocrática a carreira. A França, a Inglaterra, qualquer país que tem uma burocracia de excelência, ela é meritocrática. Não existe excelência sem meritocracia, é uma coisa simples. Você sempre vai ter gente medíocre num sistema que não é meritocrático. Esse é o ponto. Evandro, finalmente, você está aqui na Jovem Pan por mérito. Pronto. Nó tático. Ou por cota. Agora você tomou um gancho. Eu acho que mexeu com a tua vaidade, você vai ficar silencioso. Agora. Por que ele está aqui? Derrubou. Por mérito. Por cota. Não, aqui por cota. Por cota estou eu, de estrangeiro. Vamos lá. Cota dos loucos.